na Aida Candiete. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite e obrigada pelo Boa noite, convite. Xana, e também damos boa noite caloroso aos nossos rádio ouvintes da Rádio Maranata. Como é que está a disposição? Como é que foi o dia? Muito cansativo. Acho que não fugimos muito à regra daquilo que está acontecendo ultimamente. Acordamos de manhã, já atrasados para tudo, corremos tanto. E numa hora como esta, às vezes eu não estou poxa, estou tão cansado, mas pronto, ainda temos responsabilidade. Apesar do cansaço, ainda temos outras responsabilidades a cumprir. Que Isso. bom, Yeah. que bom. Valeu a pena. O dever nos chama e temos mesmo Realmente. a responsabilidade das famílias. Realmente. Então, amado ouvinte, esse é o teu programa de famílias. O nosso tema é a responsabilidade de cuidar da família. Amado ouvinte vai participar do nosso programa, dando as suas sugestões, perguntando também e contribuindo para o número 934 14 90 48. Vamos repetir: 934 14 90 48. A responsabilidade de cuidar da família. Mimoso, poderíamos começar por conceitos básicos ou se calhar dizermos já mesmo de quem é a responsabilidade? Bom, eu acho que poderíamos começar por conceitos básicos. Apesar de que hoje é relativo, às vezes fico assim meio, me sinto intimidado e às vezes até meio ultrapassado. Porque quando nos dias de hoje queremos apresentar um certo conceito, a informação hoje é volátil, vamos dizer assim, e que eu posso estar a trazer um conceito que eu acho que é um conceito moderno, atual, mas ser um conceito que pelos estudiosos já está ultrapassado e há bastante tempo. E olhando, né, nós estamos a falar na rádio e temos uma plateia muito ampla de ouvintes. E hoje estamos numa era, a famosa era acadêmica, onde as pessoas dão-se muito à base de pesquisa, de conhecimentos, de estudo. Mas prontos, podemos pegar um conceito numa base mínima ou mais simples, né, para tentarmos nos orientar e dizer que estamos a nos orientar com base neste conceito encontrado em algum lugar que pode nos ser útil porque encontramos uma certa lógica ainda nele. É, Mimoso. Não, você vai gastar muito tempo para me dar o conceito, tem que dar essa volta toda. Desculpa. Não, estava a tentar me justificar. Porque afinal de contas é responsabilidade falar em público. Sim. Então comecei já a me justificar quanto às bandeiras ou às falhas que eu dei, dando já um adiantamento a esse nível, mas pronto. Lina, é só para dizer mesmo que o conceito, afinal, é amplo, tal como disse o Mimoso. Sim. Bem, o meu conceito de família, ou então o conceito que a sociedade leva, poderá ser um, como o Mozo já disse, e nós como cristãos vamos levar um outro conceito de família, mas que há pontos que não fogem tanto do social como Então falei já o que é a família. Ok, a família. Bom, eu poderia definir, ou como outros já definiram, né, que pode ser um conjunto de pessoas relacionadas por criação ou geneticamente a alguém, linhagem, uma linhagem também podemos definir, né, estar inserida no conceito de família, pai, mãe, filhos, avós, etc. Este pode ser até um conceito no qual nós encontramos um enquadramento tanto social como numa visão cristã. Mas ainda assim, eu posso adicionar, porque sabemos que temos uma plateia dividida também, segundo a visão de Floriano, né, da cidade de Polis, que ele subtrai no conceito de família, ele subtrai, diz não, família, a esposa não faz parte da família, o marido não faz parte da família e os parentes também não fazem parte da família. Bom, de quem é a família então? Como? De quem é a família se ninguém faz parte? A família, né, segundo ele coloca que é pai e mãe para os filhos, é pai, mãe e filhos, e acabou ali. Ok. e a esposa, não é A a mãe. esposa não é família. Às vezes também brincamos assim em casa por causa desses conceitos que às vezes vamos apanhando ali. A minha mulher não é minha família, meu marido não é minha família, você é minha família da onde? Prontos, né? Às vezes, afinal tem essas origens, né, talvez com base, não né, é só neste homem. África. Como? Não vem só de África esse pensamento. De... Mulher não é família. Bom, hoje quando falamos de África, às vezes até não temos muita expressão.
porque o ocidental é que a mente ocidental é a que governa a África, vamos dizer assim. Nós hoje podemos ter um conceito muito bonito, muito bem cuidado, mas a prática acaba por nos engolir, vamos dizer assim. E que se hoje estiver a defender, por exemplo, um conceito de África ou nosso aqui, você, pelos teus, és mesmo tido já logo de antemão por ultrapassado. Então, achamos que esse conceito nos enquadramos todos, tanto o Ocidente como nós aqui africanos, mas essa observação ali ainda para nós não é forte. Mas já começamos a sentir esse tipo de influências. Não, essa aqui eu penso que é mais forte aqui, né? Bem, que os avós, a mulher não é família, os avós não são... Não sim, são... acho que é mais por causa do lado machista, não é? Eu não sei. Mas também já rebatia, ouvi uma vez a falar o pastor, né? Nosso pastor. Ok. O pastor Diniz Eurico disse, mulher não é mesmo família, porque mulher é você. Bem, dizia eu que no conceito de família há pontos que são chave em todos esses conceitos, que cristãos e não só. Por quê? Porque em todos eles há um ponto comum. Buscamos laços afetivos. Sim. Quando nós falamos em unir um homem e uma mulher, no final é porque se completam, estamos a buscar nos complementarmos. E quando vamos lá no princípio, em Gênesis, vemos que Deus diz a Adão que falia uma disjuntora. A disjuntora para quê? Para companheirismo. Então não foge muito de... O conceito gira em torno disso, é companheirismo. A presença dos filhos é para o companheirismo. Da mulher, do homem é o companheirismo. Então está tudo em torno dos mesmos pontos. Com filhos ou sem filhos, mas há uma base que é mesmo a presença de um na vida do outro. E para tal tem que existir mesmo marido e mulher para que haja uma família. E isso pode ser relativo, mas nós vamos defender, nós somos daqueles, nós somos cristãos e a nossa base orientativa são as escrituras. E por mais que isso agrade ou desagrade a outros, mas pelo menos nós fazemos parte deste grupo e nós defendemos isto. Apesar de que em alguns pontos, em alguns lugares, poderemos ser tidos como ultrapassados, mas começando pela rádio, a Rádio Maranata, que é uma rádio cristã, e as bases dos temas que nós desenvolvemos, por mais que sejam científicos ou não, mas nós temos a visão de que todo o universo pertence a Deus, conforme fala em Salmos. E então, quer a ciência discorde ou não, nós continuamos firmes naquilo que as Sagradas Escrituras nos apresentam como verdade e verdade absoluta. E é nisso que nós vamos continuar a nos cingir, a procurar marchar. E onde é que surge mesmo a família? Quando e como? Bem, no meu ponto de vista, a partir do momento em que existe um homem e uma mulher e que os dois decidem formar uma família, acredito que é uma base para o começo da família. Surge mesmo da existência do próprio homem. Se existe um homem e uma mulher, então o passo seguinte é formar família. E eu voltaria ao princípio, né, a primeira família. E nós nós defendemos, né, nós aceitamos e defendemos a linha criacionista, não a evolucionista. E então, para nós, a primeira instituição da família é no Éden, Adão e Eva. Para nós, esse é o nosso ponto de partida de família. Agora, todo o resto é mesmo resto, vamos dizer assim. O início da família, creio que é ali, a origem. É ali. Então isso vem mesmo para negar que mulher não é família e homem não é família. Porque a família pode se alastrar com a vinda dos filhos. E podem não vir os filhos. A família não vai se alastrar, mas é formada. Este conceito, às vezes, eu acho até engraçado. Que a nossa visão ou aquilo que nós absorvemos, normalmente vamos depois criando ou dando força. E às vezes nos perguntamos, este pensamento é divino, tem respaldo bíblico, ou é a nossa imaginação, mediante talvez as informações que nós vamos recebendo? Mas é catequista. Sim, catequista formado, catequista sem pasta. Formado na escola de líderes ali na Camunda. Na Camunda. Então, estávamos a falar, desculpa, a Sana havia perguntado...
se homem e mulher não ok. fossem família, o caso de não se alastrar a família com a vida ok. dos filhos, os dois poderiam formar a família. Eu até teria medo de dizer que mulher não é família. Se eu chegasse para Deus e dissesse assim, ou Adão dissesse para Deus, essa aqui não é minha família, se saiu dele mesmo, né? A genética é ele, é dele. E chegar e dizer que mulher não é família, eu teria medo de falar isso perante Deus. Deus talvez me perguntaria, mas você que instituiu a família, você que projetou a família. Então, simplesmente sou aquele que usufrui desse privilégio, dessa dádiva, e à luz das escrituras, que podem vir outras teorias, mas quando elas começam a se afastar daquilo que a palavra nos orienta como essência, eu preferia continuar onde estou e não me perder, às vezes, nos ensinos seculares que vão surgir. E não só, se estás a te unir a alguém, se estamos a dizer que família é a união de um homem e uma mulher, então é mesmo família. Com filhos ou sem filhos é família. Tem uma união, então é família. Como dizia, né, disse a Lina, que é a forma afetiva que vai nos unir, né, como família, assim como o Mozi também disse que a família forma-se por pai, mãe, filhos, avô, sobrinhos e outras coisas, e outros mais. Sim. Até que ponto nós vamos alastrar as nossas famílias? Eu gosto até da visão africana. Nós somos tais chamados de família alargada. E quais são os perigos? Hoje, há tempos, uma das minhas avós, tivemos a atravessar um problema e ela nos tinha dito, olha, nós não nos preocupamos com comida. Não importa o número de pessoas que virem em nossa casa por cima da hora e precisarem comer. Não, nós não nos atrapalhamos com comida, porque nós comemos aquilo que nós produzimos. Como que nós somos de família trabalhadora, então comida não é problema. Hoje o conceito que vem do Ocidente, que nos está a regular como família, hoje já queremos falar em família do primeiro grau, família do segundo grau, família restrita, e que até às vezes já queremos colocar que não, aquele que foi adotado não é família, etc, etc. N elementos que vêm perigar a própria estabilidade e a essência da família conforme Deus havia projetado. E quanto ao elemento extensão familiar, nós africanos somos aquele homem de família largada assim, que o pai, o tio, os sobrinhos que são nossos filhos, os vizinhos também depois acabam por estar acoplados, apesar de que o conceito que nós apresentamos aqui, aparentemente os vizinhos não fariam parte, mas muitas das vezes os vizinhos, até nós aqui por exemplo dissemos assim, que o vizinho é a primeira família, que até que os teus parentes consanguíneos se apercebam do teu problema, quem te socorreu é o vizinho. Se de facto o vizinho não fosse tua família, ele talvez não faria o que ele fez por ti. Mas pronto, estamos hoje a viver vida de cidade, e vida de cidade tudo tem custos, e acho que isso nos faz com que comecemos a colocar novos elementos, novos conceitos, de forma a não gastarmos muito, porque quem tem um conceito de família alargada tem uma responsabilidade muito mais acrescida. E hoje, para quem é medido pelo salário que ganha, se aceitar o conceito africano vivendo na cidade, que supostamente é uma visão ocidental, já encontra dificuldade. Se você vive na cidade, que é visão ocidental, com um conceito africano, que é dos quimbos, cubatas e coisinhas assim do gênero, já gera um certo contraste, que às vezes temos que adaptar certas afirmações, certas teorias, no sentido de continuarmos a viver bem nos dias de hoje. Então, o conceito de família, não digo bem que é relativo, mas para nós africanos ainda, é amplo. Eu até queria puxar um lado que me marcou muito. Foi uma vez num óbito, eu ouvi o pastor Abias, da Igreja da União, eu estava ao lado e para mim foi alegre, me alegrou. Por quê? Porque ele falou algo que eu não havia aprendido até ali. Ele disse, olha, a uma dada altura em África não existiam orfanatos. Isso me despertou o interesse. Não existiam orfanatos como assim? Ele disse porque o nosso conceito de família é diferente do Ocidente. O filho do meu irmão é meu filho. E quando o meu irmão, ele já não tiver mais irmãos, os meus primos, que o Ocidente chama de primos, mas nós aqui, os nossos primos irmãos são irmãos, eles assumem a minha responsabilidade direta se eu já não tiver a fazer parte do mundo dos vivos. Então, para nós como africanos, a realidade de orfanatos vai existir porque se eu tenho tantos pais e tantas mães, ainda que morram 4, 5, 6 pais meus, eu ainda assim tenho mais outros tantos pais, porque nós depois temos ainda aquele lado, eu acho que isso nos é característico, né? Quando eu falo de famílias alargadas, no número de filhos também.
Tudo isso faz com que o nosso conceito de família precisaria talvez ser muito mais amparado com N elementos, mas prontos, temos sido engolidos pelas novas tendências de desenvolvimento e a era em que nós estamos. Então, aquilo que eu estou aqui a defender ou a falar, estou mais a repousar na família tradicional e que tem muita ligação na base daquilo que Deus havia instituído como família e às vezes até acompanhando um bocadinho aquilo que havia acontecido com Israel. Helena, é mesmo receio também, né, que ultimamente vamos tendo como seremos. Até aqui ainda existem orfanatos, tal como disse o Mozo, né? E estamos aqui nós, da geração que está já também quase a ir, que temos medo de ficar com os filhos que não são nossos, por sermos conotados, porque vão me falar que estou ali maltratado, vão falar isso e aquilo. Será que antigamente não existia isso? Ou eram mais corajosas? Ou se calhar não levavam muito a sério do que as pessoas falavam? Ou não falavam? Bem, eu diria que hoje essa questão de família ou então do adotar, do cuidar, está mais ligado a questões econômicas. Nós hoje não queremos simplesmente ter um prato de comida, ter o que vestir. Já queremos que o nosso queijo, fiambre, já queremos que o nosso filho tenha um quarto só dele. Quando antigamente, quando o nosso primo viesse, ou então o nosso irmão morresse, recebíamos quadrados filhos do nosso irmão e partilhavam o quarto com os nossos filhos. Lina, não diga recebíamos. Recebiam as nossas mães. Recebiam, prontos. Porque agora somos nós. Sim, agora somos nós. É verdade. E aí, é mesmo por questões econômicas. Isso nos faz estar cada vez mais distantes. Isso nos faz, como é que eu vou dizer? Isso nos faz, tipo, acho que o sistema de hospital... seremos mais pobres ainda. Não tem como, porque nós teremos as poderíamos coisas. Ajudar aquele que está lá para estudar, se calhar, e fica tudo para nós. E não só, nós estamos a nos tornar cada vez mais solitários, porque nós temos as coisas e nem por isso somos felizes. Sim, tem 1 milhão 4, teu filho tem saudade de estar com o primo, não consegue estar com o primo, não pode estar com o primo. Toa, vai lhe ensinar a xingar. Até às vezes não é só pelos valores ou os hábitos que ele ostenta. Hoje nós estamos a viver na era pós-moderna. Não estamos mais a falar da era moderna, mas já na era pós-moderna. Na era nós parece que ainda não chegamos ali, nem na moderna. Nós, aqui, o nosso contexto, África, já chegamos ali. Eu acho isso engraçado. Por mais que nós não queiramos aceitar, mas uma das características da era moderna, que essa mente, essa mudança que foi ocorrendo na maneira de pensar lá do Ocidente, e que a uma dada altura todos os ramos de movimento de vida, né, tanto econômico, científico, social, até religioso, sofreram com tudo isso. Quando a Xana me diz que nós aqui parece que nós estamos a viver isso, eu olho, por exemplo, um dos elementos é a maneira como nós nos vestimos hoje. Nós mesmos estamos tão alienados que o que nós estamos a defender hoje é aquilo que é do Ocidente. Nós defendemos o Ocidente, só que não damos conta. Não são os ocidentais que nos vêm a dizer, não vistam mais assim tipos do mato. É mesmo você que se meter um corte do tipo, da marca típica nossa, aqui lá das bandas, que não é mais o Ocidente que vai te condenar. Vocês mesmos já estão, como eu não digo se autocondenar, mas você encontra reprovação por parte daquele que está a te educar, por parte daquele que está, por exemplo, a tentar seguir algum valor, algum elemento cultural. Então, dizer hoje que ainda não estamos a viver, estamos a viver. A tecnologia que nós estamos aqui a usar, por exemplo, hoje, isso é reflexo da era moderna e pós-moderna. Anteriormente, nós, por exemplo, usávamos volumes e volumes de papéis, muitos quilos para conter informação, e que era preciso guardar em espaços bem grandes, mas hoje são pequenos dispositivos. Um chip, uma pendrive, algo que pesa miligramas, ou se não estou em erro, em detrimento dos tempos idos. Então, se nós tivermos que ser realistas, não, estamos a coisa, estamos lá. Estamos lá. E eu queria voltar no que estávamos a dizer, né, há bem pouco tempo, de onde estamos a sair e para onde vamos. E quando falamos de
orfanatos e não só, Sim. tentando fazer uma ligação com o que o moço disse há bem pouco tempo. Eu, há anos atrás, eu fazia muita confusão quando via o meu pai a chamar mãe em várias avós, digo assim. E eu fazia a pergunta, mas a mãe do papá, quem é a mãe do pai? O pai chama a mãe aqui, chama a mãe da avó fulana, então quem é mesmo a mãe do pai? E aí eu via que ele tinha muitas mães, não, é minha mãe, porque também é irmã da minha mãe, porque não sei o quê. E quando nós viemos e colocamos a questão de o fulano ser teu primo e a fulana ser tua tia, os miúdos, eu não digo que faz tão mal, mas é algo que vem e causa confusão na mente dos miúdos, porque são eles que reproduzem aquilo que nós passamos mesmo para eles. Sim, sim. Amanhã ele a dizer, não, mas meu irmão, é minha prima. Não, olha, a filha é filha da minha irmã e é tua irmã. Não, é minha prima. É filha da minha tia. E aí só isso vai afastando cada vez mais a família e vamos nos tornando... Depois olhamos como quem diz, eu vou ajudar quem é meu irmão. Fulano é meu primo e tem os irmãos dele para ajudar. E é aí onde vamos nos dissociando cada vez mais até parar no tal orfanato que... Daqui a nada também é no asilo, é assim que se diz, né? Sim, e acabamos no asilo, por quê? Porque se não tiveres filhos, os filhos da tua irmã não podem te cuidar como filhos, porque não és mãe deles. Assim, E só subsidiando naquilo que a Eda estava a dizer sobre o afastamento, a aproximação familiar, nós hoje, por exemplo, por causa mesmo do elemento econômico, que nós somos medidos por aquilo em parte que ganhamos e estamos todos na luta de ganhar um bocadinho mais, aparentemente, para ter uma vida com melhor dignidade. Isso nos faz, mesmo sim, senhora, se afastarmos, sermos cada vez mais frios. Nós estamos a investir muito no material e hoje nos tornamos pessoas, estamos a nos tornar cada vez mais pessoas insensíveis. Não temos alegria em estar com os outros. E se tivermos com os outros, temos sempre um interesse posterior. O que é que eu vou ganhar deste? O que é que eu ganho dele? E às vezes, depois começamos a limitar, a separar. Isso é aquele moço familiar dos matos. E que às vezes preferimos viajar, apanhar um avião, custo sei lá de que, atravessar o oceano para visitarmos o nosso primo, qualquer um dos nossos parentes que está do outro lado do oceano. Ou ninguém, é verdade. Mas os nossos mesmos que deveríamos nutrir essa aproximação, essa ligação que é pela convivência, o estar próximo, o partilhar momentos materiais, momentos físicos, não está a acontecer. Estamos hoje que nem somos ocidentais e também nem somos africanos, somos uma coisa ainda, estamos uma coisa só. Que nem estamos em África, mas não somos africanos. Também não somos europeus, os europeus não nos reconhecem como europeus. E como africanos também somos coisas estranhas. E Lina, com isso eu penso que são mais os homens que sofrem, porque eu penso que como eles ficam mais tempo fora, tem ainda a tendência de querer buscar o filho da irmã que precisa de mais cuidados, e nós as mulheres já metemos na mente que com família de homem não se vive. Se você quer azar para te estenderem com mola, vive com família de homem. E muitas das vezes somos egoístas, né? Não vivemos com a família do homem, porque vão nos falar mal, mas vivemos com as nossas. E eles vão sofrendo calados. Alguns se calhar que não falam, ou se falar é mais problema ainda. Bem, falar disso, eu iria para o que está escrito em Provérbios, não é? Vamos falar um bocadinho sobre a mulher sábia e a mulher tola. E aí, se tivermos que nos apegar a esse ponto, vamos ver que aí tem esse lado da mulher sábia e da mulher tola. Sim, a mulher tola o que faz? Espalha. E quando começas a trazer isso, acredito que isso tem a ver mesmo com a escolha. Como estamos a falar de famílias cristãs, então não tenho como descorar a passagem que está mesmo em Provérbios sobre a mulher virtuosa, que a tola com as suas mãos acaba por destruir o seu lar. Quando começas a afastar a família do teu marido e a tua é bem-vinda, claro que as suas à volta e o próprio marido acaba por observar todas essas coisas. Estás a dar tiro no seu próprio pé, porque amanhã, quando tudo isso inverter, não tens onde se apegar. Porque é na nossa família que buscamos o quê? Segurança. Sim, quando as coisas derem por torto, quando ele tiver, como é que eu vou dizer? Quando ele não prestar mais atenção em ti, não tens onde se apegar. Porque aquele primo, aquele tio que estás a rejeitar hoje, seria o teu baluarte amanhã quando os problemas vierem, né?
Sim, pelo menos seria ele, ou seria esse tio a falar com o sobrinho sobre o comportamento que ele estará a adotar. Mas como combatemos, lutamos, passamos a vida toda a combater, é tiro que estamos a dar no nosso próprio pé. É combate. Quarto de guerra. Combate cerrado. É isso, saímos mais a perder do que a ganhar. Sim. Amado ouvinte, nós vamos dar continuidade à nossa conversa. Vamos louvar a Deus. Uma pausazinha. Só vai sair dali se for para beber uma aguinha. Dizer aqui que o nosso terminal telefônico é o 934 14 90 48. Voltamos à conversa já. Não colocasse no dia, né?